Olá, sejam muito bem-vindos mais uma vez à edição 2021 do Prêmio de Inovação Judiciária Exponencial. E o nosso bate-papo agora será sobre o segmento Inovação na Gestão, para falar sobre o case, a permanência e atratividade de servidores para a prestação de serviços judiciais do Tribunal de Justiça do Amazonas em localidades remotas do interior do Amazonas por meio do teletrabalho. Para conversar com a gente, convidamos o diretor de Gestão de Pessoas do Tribunal de Justiça do Amazonas, Mauro Saraiva Barros de Lima. Mauro, meus cumprimentos aí a toda a equipe do Tribunal de Justiça do Amazonas, a todo o corpo de servidores, magistrados, a área de tecnologia, a área de RH, enfim, a todos do tribunal, porque é uma construção coletiva. Então, parabéns para ti, estenda os cumprimentos a todo o time do TJ Amazonas. E vamos falar um pouquinho sobre o case, né? Vamos, Piccoli. Para a gente é uma honra estar participando nesse primeiro prêmio, né? E nos sentimos muito honrados pela escolha e desejamos muito sucesso aí nesse que já é um sucesso. O Expojude Judiciário Exponencial já é uma grande referência para todos nós do Poder Judiciário. Prazer participar e colaborar com o evento também. Então, de imediato, já pode ir falando do case de sucesso e esse tema tão curioso, né, tão importante, que é a permanência e atratividade de servidores para a prestação de serviços judiciais, principalmente em localidades remotas do interior, né? Deve ser um grande desafio. Muito desafio, Piccoli. Na verdade, a prática ela iniciou mesmo antes da pandemia, do período da pandemia. O programa de teletrabalho no Judiciário Amazonense está implantado desde 2017, com diversos benefícios para a instituição e para os servidores, né? Essa questão do teletrabalho como um referencial para manter e atrair servidores para atendimentos em localidades remotas, né, no interior do Amazonas, é apenas uma das vertentes do programa de teletrabalho. O teletrabalho amazonense ele está calcado em um tripé e tem como fundamentos o aumento de produtividade e eficiência, a melhoria da qualidade de vida de servidores e a melhoria da qualidade dos trabalhos realizados, né? Então, a gente inicia falando um pouquinho até do próprio cenário do judiciário amazonense, né? O Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas ele está localizado na capital Manaus, com um estado que tem uma população aproximadamente de 4 milhões de habitantes, sendo que na capital Manaus nós temos aí algo em torno de 2 milhões e meio de habitantes. O estado do Amazonas ele é o maior em extensão territorial do país, né? Por cerca de 1 milhão e 500 mil quilômetros quadrados, o equivalente a 9 países da Europa, né? Ou seja, a nona maior subdivisão mundial. Nós temos aí uma densidade demográfica em torno de 2,23 habitantes por quilômetro quadrado. Só para a gente comparar, Piccoli, o estado de São Paulo tem algo em torno de 223 habitantes por quilômetro quadrado. Então, a gente observa aí já uma grande dificuldade. Assume desafios, o judiciário amazonense ele assume desafios muito peculiares e de grandes proporções até para o atendimento dos serviços da justiça, em que a gente deve considerar aí diversas dificuldades logísticas que são facilmente identificáveis, né? A primeira delas que a gente pode citar é a questão de que pouquíssimos municípios eles possuem acesso por estradas, né? Sendo que apenas a cidade de Boa Vista é a única capital brasileira a qual se consegue chegar em condições razoáveis por meio de transporte terrestre saindo do Amazonas. Grande parte dos acessos às localidades no interior do estado é por via fluvial ou aérea. Nós temos municípios aqui em que o magistrado ou um servidor ele leva até dias para chegar em uma determinada comarca. Nós temos comarcas aqui que, por exemplo, não tem drogaria, né? Cito um outro exemplo também, a comarca de Anamã, que fica a alguns quilômetros da capital Manaus, mas que, em virtude do regime fluvial, né, o regime de águas durante o ano, ela passa aproximadamente 6 meses submersa. Então, para se chegar realmente ao Fórum de Justiça, você tem que chegar por meio de canoa ou uma embarcação fluvial, algo bastante precário.
Uma observação nos nossos concursos, nossos processos seletivos de servidores para o Tribunal de Justiça, eles são realizados de forma regionalizada, por características da região e para que se possa ter um quantitativo mínimo de servidores em cada comarca, né, para atender ao jurisdicionado. O que acontece é que, às vezes, as pessoas fazem concurso público e, às vezes, não conhecem a realidade do interior do estado do Amazonas. E aí, quando se deparam com essa característica, isso se tornava bastante prejudicial, principalmente para as áreas de gestão de pessoas do Tribunal de Justiça, né? Havia uma dificuldade muito grande nas práticas de gestão de pessoas quando você não conseguia, por exemplo, manter uma força de trabalho adequada nessas localidades. A implementação do teletrabalho, ela possibilitou que nós mantivéssemos essa força de trabalho nessas localidades e mantendo uma força de trabalho adequada e que esses servidores pudessem realizar as suas atividades de qualquer ponto, seja na capital Manaus ou seja em outras localidades no restante do país e até mesmo no exterior. Alguns dos desafios que nós tínhamos em relação antes do teletrabalho era um baixo interesse de candidatos da capital ou de outros estados para atenderem a essas localidades, né, que nós consideramos muito precárias. Havia uma constante procura por oportunidades de cargos, principalmente na capital do estado. Esses candidatos, quando eles se deparavam com essa realidade, com esse cenário desafiador que é o interior do Amazonas, eles logo procuravam fazer um outro concurso, ou nós não conseguíamos manter um adequado planejamento da força de trabalho nessas localidades. Então, isso era um problema muito sério para nós no Tribunal de Justiça. Além disso, servidores que trabalhavam nessas condições, nós tínhamos aí um elevado índice de absenteísmo e uma desmotivação para a continuidade do serviço da Justiça. O ponto-chave nessa história era que o jurisdicionado poderia ser prejudicado, porque nós teríamos aí uma perda de força de trabalho nessas localidades, né? Consequências disso, nós tínhamos uma permanente deficiência no quadro de servidores nas comarcas do interior, havia uma alta rotatividade de servidores nessas localidades e, obviamente, um prejuízo no atendimento ao jurisdicionado. Possibilidade do teletrabalho, você reduz custos e os efeitos nessas comarcas remotas, né? Ou seja, a gente tem uma possibilidade de atrair novos servidores por meio de concurso público ou até mesmo da capital, que queiram realizar suas atividades para o interior do estado, e nós conseguimos manter um efetivo da força de trabalho nessas localidades. Consequência também disso, passamos a ter uma melhoria na prestação jurisdicional em comarcas distantes, nas comarcas remotas, e a não interrupção de atendimentos, principalmente para o primeiro grau de jurisdição, né, que é onde está a grande deficiência e o grande desafio da justiça brasileira. Atender realmente as comunidades mais afastadas, possibilitar que o magistrado tenha um atendimento por meio da sua força de trabalho, né, suas atividades meio, com um suporte necessário para que os atendimentos sejam continuados e não haja interrupções desse serviço. Alguns fatores, Piccoli, viabilizaram essa prática. A primeira delas é a virtualização dos nossos processos, que são 100% digitais, tanto os processos judiciais quanto os processos administrativos. Nós fomos um dos primeiros tribunais estaduais a virtualizar os seus processos, e isso facilitou muito. E um outro ponto foi o apoio das nossas lideranças em relação ao programa de teletrabalho, e isso nós estamos falando, reforçando mais uma vez, que foi antes do período da pandemia. Alguns resultados que nós podemos trazer também em relação à nossa prática, uma maior satisfação do nosso corpo funcional, um aumento da qualidade de vida e qualificação profissional, à medida que o servidor lotado numa comarca do interior do estado, às vezes ele não tinha nenhum curso de pós-graduação que ele pudesse realizar. Então, você possibilitando que ele desenvolva suas atividades ou na capital ou em uma outra localidade que tenha estrutura adequada,
ele melhora as suas condições pessoais e profissionais, né? Com o aumento de produtividade, isso foi bastante impactante no nosso caso. Conseguimos, nas comarcas remotas, fazer um adequado planejamento da nossa força de trabalho e nós reduzimos, inclusive, Piccoli, a necessidade de aporte de materiais de consumo e transporte para o interior do estado, né? Porque, veja, servidores que você tinha fisicamente trabalhando nessas localidades remotas, você tinha que ter um consumo de material de expediente, de links de internet, de outros insumos necessários para manutenção das atividades jurisdicionais. Dessa forma, ele trabalha à distância, ele consegue entregar até mais daquilo que era esperado pela administração, pela organização em relação às suas atividades, né? Esse caso a gente considera de bastante sucesso, né? É um dos pontos aí, um dos bons resultados do programa de teletrabalho. E esse modelo nós entendemos que ele se replica para outras realidades no caso brasileiro, né? O nosso país ele tem uma vasta extensão territorial em que muitos municípios são também afastados dos grandes centros urbanos, né? Distantes aí dos serviços das capitais e das próprias sedes dos tribunais e que carecem de serviços de qualidade, de infraestrutura adequada, de oportunidades de crescimento para os servidores da justiça. Nós entendemos que esse modelo dessa prática apresentada, ele pode significar uma medida de melhor planejamento da força de trabalho e de políticas de gestão de pessoas dos órgãos do sistema de justiça, né? E a gente reforça que o teletrabalho é um importante instrumento, além de outros fatores, como eu já falei, como aumento de produtividade, como melhoria da eficiência operacional, um instrumento também para atrair e manter servidores qualificados e motivados para o atendimento em diversas situações, principalmente naquelas localidades remotas, como é o caso do Judiciário Amazonense. Essa é a nossa exposição, Piccoli. Deixo à disposição se houver outras perguntas e que possamos acrescentar aí com a nossa prática. Mauro, qual é o principal destaque que tu daria para esse projeto se tivesse que trazer um benefício, um ponto principal assim, para destacar de todo esse case? Olha, se você me permitir, Piccoli, eu vou falar dois, tá? Nós temos tem um livro que chama A Estratégia do Oceano Azul, né? Aqui em Melbourne, que são dois autores aí que tratam sobre isso, e eles falam de valores que são criados pelas instituições, né? Então, para o caso do Judiciário Amazonense, nós diríamos que o programa de teletrabalho ele foi para o Oceano Azul, possibilitando duas situações muito específicas, além do aumento da qualidade de vida de servidores. O primeiro deles seria o aumento da eficiência operacional, né? Você tem uma redução de custo da máquina do judiciário, da capacidade instalada, água, luz, energia elétrica, consumo de diversos insumos, melhoria para a questão ambiental, né? Possibilidade de reduzir o número de veículos que trafegam, enfim, esse é um dos pontos. Esse é o primeiro. O segundo ponto seria a possibilidade do aumento do acesso à justiça pelo jurisdicionado. À medida que eu tenho uma estrutura que possibilita um melhor atendimento para o jurisdicionado, como o caso do teletrabalho, em que possibilita para que os servidores produzam mais, entreguem mais, isso possibilita mais processos julgados, mais decisões concretizadas, mais despachos proferidos. Então, a gente possibilita também o maior acesso à justiça. Seriam dois pontos que eu destacaria como ganhos dessa prática. Muito obrigado, então, mais uma vez, Mauro Saraiva Barros de Lima, que é diretor de gestão de pessoas do Tribunal de Justiça do Amazonas. Fique feliz aí por estar entre os finalistas, afinal de contas foi um trabalho muito bem elaborado, criterioso e da FIA de avaliação de cada um dos projetos, foi para todos os projetos passaram por no mínimo 3 avaliadores, então já receba essa homenagem, espero te encontrar no dia 5 de outubro para receber a premiação.
O Tribunal de Justiça agradece, Piccoli, fica feliz pelo reconhecimento e nos encontraremos lá, se Deus quiser. Até a Fechado. próxima, sucesso no evento. Valeu, muito obrigado. Até a próxima,